Glória a Deus. Quero trazer uma mensagem, mas muito rápida, para que a gente venha refletir nessa mensagem que eu quero trazer. Ora, você vai ter como base essa mensagem Jeremias, o livro de Jeremias. Você vai lá no capítulo de número 28. O que eu vou abordar aqui é tão somente a questão dos dois profetas que estão no capítulo 28 em evidência. Ora, ali você tem Jeremias e você tem também um homem chamado Ananias. É interessante salientarmos que o que está em questão ali é a sinceridade, é a honestidade, é a veracidade daquilo que se é profetizado. Como a gente já vinha falando sobre discernimento, é muito bom a gente analisar essa questão desses dois profetas que se encontram nesse texto de Jeremias. Ora, todos dois profetizaram dentro de uma dificuldade, dentro de uma perspectiva. Olha só, é muito interessante que a gente observa ali naquele reino, que a gente vê um profeta, por nome Ananias, falando ao rei a seguinte profecia, que o jugo seria tirado de Babilônia, que no período de 2 anos tudo iria se estabelecer e que Deus iria trazer novos ares. Este profeta, ele profetiza tudo aquilo que aquele rei e os demais que ali se encontrava, da elite da época, queria ouvir. Então é interessante a gente salientar que a perspectiva do profeta Ananias era agradar tão somente, pois a sua profecia ela tinha um cunho de muito interesse pessoal. Ele estava profetizando segundo o que iria lhe sustentar na mesa do rei. É por isso que ele profetizou daquela forma, da mesma forma que eles queriam ouvir. Uma das características do falso profeta é que ele sempre se utiliza de utensílios que venham agradar. Ele tem em seu enquadramento todos os aspectos que venha agradar, que seja aquilo que a pessoa realmente quer ouvir para massagear o seu ego e para dar destaque naquilo que eles estão projetando. Não é diferente. Aquele profeta, ele estava claramente profetizando por dinheiro. Ananias era o profeta do dinheiro, porque na medida que ele profetizava o que ele queria ouvir, o rei e todos os seus do seu reino, aquela bancada que fazia parte daquele sistema naquele período, ele estava auto se sustentando, porque como aquela profecia de que Deus ia quebrar o jugo, de que 2 anos tudo ia voltar à normalidade e que tudo estava sobre a perspectiva do rei, agradava ao rei, porque o que eles queriam ouvir era uma profecia da parte de Deus que lavasse, que salientasse os seus egos. E com isso, Ananias ia sustentando a sua estadia em conformidade com aquele rei. Então Ananias não passava de um mercenário, de um falso profeta, o qual profetizava por dinheiro, por posição, porque ele queria auto se sustentar naquele reino e para isso era preciso profetizar para massagear o ego daqueles que ali estavam ao seu redor. É o que nós vemos nos dias atuais. Profetas que profetizam por dinheiro, profetizam aquilo que as pessoas estão necessitadas psicologicamente, financeiramente, amorosamente e precisam ouvir. E aí se destacam como grandes profetas e homens e mulheres de Deus. Pois bem, naquela mesma época, período, existia um homem chamado Jeremias, também profeta. A diferença era que ele não era autossustentado pela mesa do rei, pela mesa
daquela cúpula daquele período. A diferença dele é que ele não falava o que o povo queria ouvir, ou que o povo gostaria de ouvir. A diferença de Jeremias para Ananias é que ele falava o que Deus queria falar ao povo. Desta feita, Deus usava ele, entregava a mensagem e ele apenas transmitia. Muitas das vezes, a palavra, Jeremias sabia que não era salutar, que não ia trazer frutos para a sua vida pessoal, porque iria levantar muitos inimigos. Nesta ocasião, não é diferente, se você observar no texto de Jeremias 28, você vai ver que Jeremias paga um alto preço, quase que com a sua própria vida, por profetizar o contrário do que Ananias tinha profetizado. E é interessante que toda aquela massa que estava ali em torno daqueles homens aceitaram a profecia de Ananias, aplaudiram a profecia de Ananias. Estavam ali todos em um só projeto ali para alcançar um objetivo. Então, Ananias confirmava o projeto daqueles homens que estavam ali e com isso ele tinha o seu destaque, ele tinha a sua visibilidade como um grande profeta, como um homem de Deus. E se você observar a forma que ele manuseia a profecia, dizendo assim diz o Senhor, a forma que ele utiliza das palavras, são palavras de sabedoria, palavras muito inteligentes, que porventura é de possibilidade de enganar qualquer um. Mas nós temos que entender que nem sempre é Deus falando. Muitas das vezes tem todo um procedimento, tem todas umas palavras, uns conexos bonitos, mas nem todas as vezes é Deus falando. Temos que discernir realmente. Então, de repente, chega Jeremias e agora traz uma profecia, traz uma palavra, uma mensagem de Deus totalmente contrário daquilo que eles queriam ouvir. Ele diz que em 2 anos tudo seria estabelecido, o jugo seria quebrado e que tudo iria estar ali organizado. E de repente chega Jeremias e diz, olha, tudo isso é mentira. O Senhor diz que o jugo não vai ser quebrado. Se quebrarem o de madeira, vai ser colocado de ferro. Então, Jeremias traz tudo o contrário daquilo que Ananias estava profetizando. Isso lhe custou caro. Então, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, nós estamos tendo um grande impasse, um grande conflito. Conflito este que convida-nos a buscar na palavra qual é realmente o desejo, o propósito de Deus, o que Deus realmente quer transmitir para nossas vidas. Qual é o valor da profecia? Por que da profecia? Qual o sentido que a profecia quer alcançar na vida daquele que está recebendo? Qual é o projeto? Qual é o propósito? Qual é o significado? Por que Deus está se utilizando de uma pessoa para falar para outra? Então, nós precisamos de muito bom grado analisar as escrituras do Gênesis e Apocalipse, porque ela está repleta, recheada, ela tem um grande conteúdo que traz o que é profecia, o que é profeta, o que é profetizar de uma forma singela, de uma forma bem esclarecida, para que a gente não fique nesse bombardeio aí de profecias, de palavras, que muitas das vezes não se cumpre, muitas das vezes vem com um conteúdo muito exagerado e que muitas das vezes Deus não falou. Mas o timbre, a maneira de se locomover, a maneira de falar, induzem as pessoas a entender que Deus realmente falou. Bem, nesse episódio que nós estamos citando, Jeremias 28, lá destaca-se isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Aquele homem, quando profetizava, se não tivesse o discernimento, se não tivesse uma observância muito didática, você acreditaria que realmente, pelo momento pelo momento ali atual que aquele povo estava vivendo, questão da Babilônia, aquele cativeiro,
todo mundo ali na expectativa, todo mundo num momento muito complicado, em busca da liberdade, dava para acreditar que realmente Deus estava falando. Mas aí chega um homem chamado Jeremias, que não profetizava por dinheiro, não profetizava por status, não profetizava para manter-se na mesa dos demais, dos ricos, dos poderosos, dos reis da época. Chega lá e, se colocando à disposição a Deus, Deus transmite não aquilo que o povo queria ouvir. Olha só, uma das qualidades da profecia é essa: não profetizar o que o povo queria ouvir. O que Ananias estava profetizando era o que o povo realmente queria ouvir. Quando você está dentro desse contexto, fica fácil você ser reconhecido como um grande profeta, como um homem de Deus, porque você vai de encontro àquilo que o povo quer ouvir. Então Ananias, ele uniu o útil e o agradável. Então profetizou tudo aquilo que eles queriam ouvir. Jeremias, por outro lado, ele não profetizou o que o povo queria ouvir. Ele profetizou o que Deus queria falar ao povo. Olhe a diferença. Uma das características da verdadeira profecia é essa: ela não traz o que o povo quer ouvir, beleza? Ela traz o que Deus quer falar ao povo, seja de bom grado, aceitável ou não. Agora, o mensageiro que tem essa responsabilidade, ele vai ter um alto preço sobre si. Exemplo, Jeremias, a forma que ele foi tratado após a profecia. Só que aí ele destaca uma frase: nós vamos ver dentro de um ano com quem realmente Deus falou. E ali ele profetiza que aquele falso profeta ele morreria e que o jugo não seria tirado e que o templo e tudo quanto Deus falou, relatou pela boca do profeta, iria dar continuidade em se cumprir. Então, analisando esse fato, um dos principais pontos, quando refere-se a profeta e profecia, está justamente ali em Jeremias 28, que traz um pouco para a gente entender. Ali é bem legal, dá para a gente ter mais ou menos uma base, qual é a posição do profeta e qual é a posição de Deus ante uma situação. Beleza? Que Deus em Cristo te abençoe. Discernimento, já conhecimento bíblico, para que assim a gente possa compreender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, porque nem tudo que a gente acha que é aquilo que a gente acha ser, porque Deus ele tem a palavra final. Fique com Deus, em nome de Jesus.